Oi, gente, boa noite. Boa noite aí, pessoal do Facebook. Tudo bem? Boa noite aí, pessoal do Instagram. Deixa eu tentar arrumar um pouquinho aqui, tô meio bagunçada hoje. Vou ver se eu consigo melhorar um pouco aqui a imagem. Um minutinho. Tem um negocinho que apoia lá na clínica. Tô meio apanhando aqui. Acho que ficou bom, né? Boa noite aí. Como vão todos? Um minutinho só. Hoje a gente tá com companhia, ó. Que coisinha mais fofinha, ó. Veio atrás de mim aqui. A gente já vai começar, tá? A gente sempre espera aí. O pessoal do Facebook demora um pouquinho mais para entrar, então a gente dá um tempinho para as pessoas conectarem, porque eles recebem uma notificação, né? Oi, Flá, boa noite. Tina, boa noite. Pessoal aí, todo do Instagram também, já tem. Sejam todos bem-vindos aí ao nosso bate-papo. Né? Hoje o assunto é um pouquinho demorado, então eu vou tentar agilizar aí para que a gente possa falar o máximo do assunto em pouco tempo. Boa noite, doutor Adilson. Deu boa noite aqui no Instagram, seja bem-vindo, boa noite. Acho que eu já vi outra vez você em live, né? Seja muito bem-vindo, uma ótima noite. Mais um minutinho, gente, já vou começar, porque senão vou me enrolar, porque tem bastante coisa para falar. Aí, quem não vai ficar disponível no Instagram 24 horas e no Face fica disponível, né, Silvia? É isso, né? Aí fica gravado lá e disponível para quem quiser assistir depois, não é isso? Ah, que legal, Adilson. Seja muito bem-vindo. Hoje o assunto é meio genérico, né? Não é tão vet, mas é de importância geral, assim, né? Oi, Xanda, boa noite. Também está sempre aí, né? Um monte de gente. Sejam todos muito bem-vindos. Então, hoje, gente, a gente vai falar sobre cor de gato, tá? Quem entende de cor de gato, finalmente consegui participar. Ah, que bom! Cat Parente, né? Eu acho que é isso. Seja muito bem-vinda. Isa, boa noite. Todo mundo está entrando aí, uma boa noite. Débora, oi, boa noite. Opa, voltou. A gente já dá um jeito aí. Boa noite, Flor, seja bem-vinda. Depois eu poder falar um pouquinho aí dos estudos que o pessoal tentou fazer sobre a investigação de que se cor influencia aí na personalidade dos nossos bichanos, né? Gente, então assim, a gente vai começar a falar um pouquinho de cor, eu já vou começar, já a aplicação vai ficar disponível para eles, né? Então, a gente vai já começando aqui, tá? Boa noite, Karina. Entrando aí. Então, vamos lá. A gente vai começar a falar sobre cores, tá? Então, como é que é definida a cor dos nossos felinos? Gente, porque se tem uma coisa que é variada, é cor de gato. Só perde para cor de passarinho, né? Porque passarinho, meu Deus do céu, né? Tem uma variedade absurda. Ainda bem que eu não trabalho com passarinho, porque eu ia ter muita dificuldade para poder falar sobre as cores dos passarinhos. Ainda bem que é de gato, que eu gosto, então fica mais fácil para mim, né? Um pouquinho difícil, mas não é tanto quanto o passarinho, né, gente? Então vamos lá. Como é que funciona isso? A gente tem basicamente 3 cores no gato, tá? 3 cores. Gente, não me joguem as pedras antes de eu terminar de falar, tá bom? Porque daí a gente vai mais para frente aí. O preto, o branco e o laranja, que é também chamado de vermelho, tá? Basicamente, a gente tem 3 cores de gato, tá? Assim, basicamente, também tem 7 genes
que são os mais importantes aí nesse arranjo de cores. Fora isso, nós temos, né? Oi, Thalita, boa noite. Fora isso, nós temos os poligenes, que vão fazendo outras variações entre esses genes. Então, esses 7 genes, começa com o gene B, que é um Bzão, né? Que é o gene do gato preto. O gato preto, que é preto todo, ele tem um B maiúsculo, que é um dominante. Existe o Bzinho e o Bzinho com apóstrofo. O Bzinho Bzinho com apóstrofo, putz, que palavra chata de falar, é o gatinho canela, tá? Que é uma cor mais canela. A gente tem um outro gene que é o gene A. O gene A, ele vai falar se o gato vai ter faixas ou não, ou se vai ter uma cor sólida. Então, a gente já está no segundo gene, que é o gene A, tá? A gente tem um terceiro gene, que é o gene T, que é o gene TAB, que é os nossos gatos tigrados. Ele vai ter associação com o gene A e vai determinar a variação de tigrado. Aí a gente vai ter o gene D, que vai dar a cor, se ela vai ser densa ou uma cor única, né? Ou vai ser um diluído, né? Um D de diluído. Então, por exemplo, um diluído é um preto, que ele tem o gene D de diluído, e ele é um gato azul, que é chamado de cinza, tá? Então, isso é um diluído, tá bom, gente? Ou, por exemplo, um marrom, que vai ficar aí um canela ou um creme. Aí também pode ser um diluído, tá? Isso são os diluídos. Os bicolores também podem ser diluídos. Um preto e vermelho pode ser cinza e creme, diluído também. É um gene de diluído também, tá? Então, vamos lá. A gente, além disso, tem o gene O. O O é o gene do gato laranja. Então, ele é ligado ao cromossomo X e vai fazer com que os nossos gatos pretos sejam laranja, tá? Eu vou falar um pouquinho mais disso aí para frente, tá bom? A gente, além disso, eu já falei, o B, o A, o T, o D, o O, agora vamos lá, o S. O gene S é o gene do gato manchado, é o gato que vai ter manchas no corpo, ele vai ter manchas brancas. Gente, não existe um gato branco com mancha preta. É gato preto com mancha branca. Ou mais ou menos. Então, ele pode ser manchinha pequena, manchona grande. E a mancha pode ser o gato inteirinho branco e ele ainda ser manchado. Tá? Só o próximo gene eu já falo. E tem o gene W. O gene W é o gene que determina o gato ser branco. Ele é completamente dominante. Tá? Então, o gato poderia ter genética para ser preto, para ser ruivo, para ser o que fosse, tá? Se tiver o gene W, ele vai ser branco, tá bom? Então, esse é os genes principais, são esses 7. Como é que eu diferencio um gato branco de gene W pelo S, tá? O gato branco, ele tem os olhos do gene W, ele vai ter olhos azuis ou laranja, tá? E o gatinho com gene S, ele vai ter os olhos verdes ou amarelos, tá? O olho amarelado. Então, é essa a diferença, tá bom, gente? Tem diferença de ser branco com genética de W, branco, e branco de olho azul é o branco mesmo, tá bom? Aí perguntam, todo branco é surdo? Tem uma possibilidade, 65%, 85% podem ter no fator que determina a não produção de melanócitos, que é no gene W, está relacionado ao desenvolvimento da parte auditiva. Pode ter gato surdo com gene W, gato branco, tá bom? Aí vamos lá. Vou falar um pouquinho do nosso gato preto. Então, o preto é que tem o gene B, e aí, esse gato tem o gene B e ele é um gato preto. Ele é um gene dominante, então é o nosso gato preto. Aí, a gente vai lá para o nosso gato laranja. Como que esse gato vai ser laranja? Ele vai ter no cromossomo X o gene O, e vai ser laranja. Por que que a gente tem mais gato
laranja macho do que fêmea, porque está no cromossomo X, tá bom? Então, para ser laranja inteiro fêmea, tem que ter gene do pai e da mãe laranja, tá? Então, para um gatinha fêmea ser laranja, ela tem que ter gene vindo. O X do pai tem que ser X de laranja, com gene laranja, o O dominante, e o gene da mãe vir com O dominante. Tá? Aí vai ser uma fêmea laranja, só que é bem mais difícil, porque é bem mais fácil receber um gene X de uma gatinha preta e laranja ou de uma gatinha toda laranja, tá? E aí só precisa de um X para ser laranja. Deu para entender, gente? Então o laranja tem mais macho laranja por ter ligação com gene X, tá bom? Então é isso que a gente por isso que a gente encontra muito mais gatos laranja macho. Eu atendo uma gatinha que é laranja fêmea, mas ela, na verdade, duas. Mas elas têm com branco, elas têm manchado, elas têm o GNS, elas têm manchas pelo corpo também. Algumas raças é mais fácil, porque daí tem seleção dentro da raça. Então você encontra gato mais laranja dentro de raça fêmea, porque já vai ter uma seleção genética, tá bom? Vamos lá, vou falar um pouquinho dos gatos brancos, tá? Então, branco, a gente tem 3 tipos de gato com gato branco. O gato que é branco inteiro, que tem o gene W, que eu falei, tá? A gente tem o gene que faz o gato manchado, que é o gene S, que é o gene C. Eu não falei desse gene, mas é o gene albino, tá bom? Então, a gente pode ter o gene W, um gato branco, que é dominante, tá bom? Então, ele vai lá e se aparece, ele dilui ele não forma pigmento, tá bom? Não vai formar pigmento, e aí a gente vai ter um gato branco. Para ser o manchado, a gente pode ter variações de manchado. A gente pode ter o Vans. Vans é aquele gato que tem 2 manchas na cabeça com uma separação. Tem que ter pelo menos 2 manchas, tá? A gente pode ter o gato que parece aquela vaquinha holandesa, né? Que é um gatinho arlequim, que é todo manchado. Ele pode ser com mancha preta, marrom, amarela, né? Cinza. A gente pode ter o gatinho que é bicolor, né? Que ele é branco e outra cor. E a gente pode ter também os que eles chamam que são que tem só as extremidades brancas. Tá? Então, é outra diferenciação de cor de branco manchado. Agora, o albino é aquele gato que realmente tem o gene de albino, e aí ele não vai ter cor nenhuma. Aquele gato que tem os olhos vermelhos, ele é todo clarinho, pele branca, ele pode ser um gato albino. Ele tem um olho, não é nem azul, ele é quase que um gato transparente. Tá bom? Ele é um gato quase com um olhinho transparente. Você vai ver o fundo tapetal, e não quase que o olho do gato. Tá bom? A gente tem, o pessoal está falando aí, agora eu vou falar aí, estão falando dos red points, os gatos que têm extremidades coloridas, tá? Os gatos que têm aí o color point, então os color points, eles estão relacionados com um gene que vai fazer com que, onde tem menos temperatura, vai ter mais pigmento de cor, tá, gente? Isso é relacionado com o gene também. Tá? Então, red point, os color point de modo geral, inclusive o siamês, também faz parte desse grupo dos color point, que são aqueles gatos que têm o corpo claro e a ponta da orelha escura. Ou ele pode ser também como um burmês, que é aquele gato que ele é marrom e a ponta da orelha é um marrom escuro. Ele é um marrom claro com a ponta da orelha marrom escura. Tá? Então, não precisa ser necessariamente um gato branco com ponta escura. Mas o siamês, como a gente estava falando do branco, e o pessoal aí perguntou do color point, né? E eu falei que precisa de um gene. Então, esse gene, vou terminar aí do color point para não ficar muito confuso. Os color point, o que acontece? Onde tem maior temperatura, ou seja, a temperatura acima de 37 graus, vai ter nos siamesoides, falando dos siamesoides, não vai ter quase pigmentação. Então, esses gatos vão ficar claros. Tem menos temperatura que nas extremidades, consegue pigmentação, tá? Então, esse gene, ele sofre, né, a ação da temperatura e não deixa produzir melanina. Isso que acontece nos siameses,
tá? Agora, tem outros color points, como esses gatos que são beges e com as orelhas marrons, ou eles são cinzas com as orelhas um pouco cinzas escuras, eles são só color points, que também tem a ver com o gene, tá? Os ticket stubs, eu vou falar dos ticket stubs, é um pouquinho mais complicado os tabs, né, gente? Eu tenho que acelerar aqui para falar um pouquinho de tudo. Aí a gente vai falar, então, o siamês tem um detalhe. De albino, o gatinho siamês, todo mundo aí que já teve gatinho siamês, eles são branquelinhos quando nascem. E depois que vai nas extremidades onde tem menos temperatura, vai ficando com as cores escuras. Gato siamês mais gordo tende a ficar mais escuro de corpo. Isso é comprovado na genética, tá bom? E por quê? Porque tem isolamento térmico a gordurinha. E os gatos que moram em regiões siameses, que são de regiões mais quentes, tendem a ficar mais claros, tá? Como curiosidade aí para vocês, tá bom, gente? Aí eu vou falar agora um pouquinho dos nossos gatos bicolor e tricolor, que são chamados, aí o pessoal chama de escaminha, que eu vi aí os comentários, mas são chamados de cor de tartaruga, né? Que é aquele gatinho que tem aquelas manchinhas vermelha e preta pelo corpo, que pode ter o branco e ser tricolor também, tá bom? Pode ser branco e ter tricolor, tá? Por que esses gatos são fêmeas na sua maioria? Porque precisa ter um cromossomo X com o B do preto e um cromossomo X com o O do vermelho, tá bom? Então precisa ter 2 cromossomos para ficar XX, vermelho e preto, para ficar bicolor, tá? O que é chamado de casco de tartaruga, né? Que é turtle color, ou o cheetah, que eles chamam nos Estados Unidos. O cheetah tem base branca, tá? É um gato branco com manchas no laranja e no preto. Tem que ter base branca, tá? O cheetah, acabei de falar aí, Marília, tá? O calicó é o cheetah, né? Ele tem que ter a base branca. E aí manchas vermelhas e pretas, tá bom? São gatos normalmente fêmeas, e a determinação do branco é o S, o gene S de mancha, tá bom? Mas a base é branca. O nosso gato casco de tartaruga é um gato com fundo normalmente preto. Ele pode ter tricolor com mancha branca, né? Mas ele é um gato de fundo preto, é diferente do cheetah que tem o fundo branco, ok? E aí, existem... mas Patrícia, já vi gato tricolor, tá? E gato bicolor macho, tá bom? O que acontece se tem gato tricolor e bicolor macho? É um gato que tem uma doença genética, gente, tá? Ele tem 2 cromossomos X e um Y, por isso que ele consegue ter preto e vermelho, tá? Isso é um probleminha. É uma doença chamada síndrome de Klinefelter, tá? É uma síndrome. Essa síndrome sempre tem que ter um nome difícil. Klinefelter, tá? Ele tem 2 cromossomos X, por isso que é preto e vermelho, e aí tem o Y. Esses gatos normalmente têm problemas reprodutivos, eles vão ser estéreis, tá bom, gente? Então, as nossas gatinhas vermelha e preta, que é aí as nossas escaminhas aí, elas são gatinhas normalmente fêmeas, e quando é macho é porque tem um probleminha genético, tá bom? Aí a gente vai ter os nossos gatos, que nem perguntaram aí, né? Que é o ticket de tab, né? Aí a gente tem os tabs. Os tabs, eles são os nossos listrados, tá? Esses que tem mancha, que tem listras pelo corpo. Não se esqueçam, gente, que a base do manchado, do gato listrado, manchado, pode ser qualquer cor. Então, ele pode ser um preto, ele pode ser um cinza, ele pode ser um vermelho, ele pode ser um gato com diluição de gengibre, que eles chamam, caramelo, e ter as listras, tá bom? Então, esses gatos são gatos também
a gente também podem ser tigrados. Então, a gente tem basicamente 4, que é o famoso tigrado, né? O tigrado é aquele gato que tem o nosso famoso gatinho brasileiro aí, que tem aquelas listras que vão de forma vertical no corpo do gatinho, tá bom? Ah, um detalhe. Todos os gatos tab têm um M na testa, tá? Todos os gatos tab têm um M na testa. Se você... Independente do tab, tá? Independente do tab, ele tem um M na testa. Vocês podem olhar qualquer gato tab, ele vai ter um M na testa. Então, você pode ter o tab tigrado, que é aquele da lista. Você pode ter o tab clássico, que é aquele tab do gato Bengal, que parece que ele tem um olho aqui do lado, que ele tem umas listas mais grossas e vão fazendo desenhos pelo corpo, tá? É um tab clássico. A gente pode ter o tab manchado, que é uma combinação de gene do listado com outros genes, tá, gente? É difícil, genética não é fácil. Então, o listado tem um segundo gene que associa o listado e ele vira manchado, tá? Então, a gente pode ter um gato manchado, tá? Que é um tipo de tab também. Mal egípcio também, esses manchados, que é aquele que parece que tem pintinhas pelo corpo, um monte de pintinha. O manchado é aquele pintadinho, tá bom? E a gente pode ter o tab assinalado. O que é o tab assinalado? É aquele gato que ele tem lista na pata, ele pode ter lista no rabo, e se você olhar o corpo dele de perto, ele tem, tipo, como se fosse pintinha, umas pintinhas, assim, pequenininhas, sabe? Ele fica meio manchadinho. A minha gata, que estava aqui comigo agora, ela é o assinalado, quem perguntou é o ticket. O ticket é o tab assinalado, tá? Então, são essas diferenciações. Gente, eu não falei inglês, tá? O pessoal falando aí dos termos em inglês, né? Que o ticket é o tab assinalado. Eu tô traduzindo aí para o português, tá bom, gente? Pode ter headpoint com tab, gente. Existe chita com tab, existe gato que tem color point com tab. Gente, é uma mistura. Não precisa ter um gene exclusivo. Os genes podem estar associados, ter combinações de genes. Tá bom, gente? Tem combinações de genes aí. Tá bom? A gente pode também ter os gatos, por último, para terminar aí um pouquinho, falando dessa loucura de cor, a gente pode ter o gato sombreado. Aí do sombreado, a gente vai ter aí, tipo, resumindo, o chinchila, o que é sombreado, e o que a gente chama que é smoked, que é o fumaçado. O smoked é aquele gato que sabe aqueles Maine Coon que a gente vê em propaganda? Que é aquele gatão preto, mas se você olha, ele tem um fundo branco. O smoked ele vai ter a maior parte do pelo preto e uma base no branquinho, né? Esse é o smoked. Tá? Que é aquele gato fumaçado, assim, né? Então, você olha esses Maine Coons e você vê perto do olho um branco, quando chacoalha assim, a cabeça, vai ver um branco meio perto do pescoço. Esse é o gato fumaçado. Tem o chinchila, que tem só pontinha do pelo de uma outra cor, tá? Tem os gatos da raça British, eles têm os silver e os goldens, que eles podem ser chinchila, eles podem ser sombreados, tá? Que é shell, que eles chamam, tem essas variações de cor aí, tá? Então, o sombreado, ele vai ter mais ou menos um quarto da ponta do pelo de uma cor escura, e embaixo ele é branco, né? E eu falei do smoked, do sombreado? Falar do chinchila. O chinchila tem só a pontinha do pelo, bem a pontinha do pelo de outra cor. Essa minha gatinha que eu falei, que ela tab assinalada, ela é chinchila. Ela tem a pontinha só do pelo cinza, né? A minha outra gata, ela é uma sombreada, né? Ela é uma gold. Assim, tem vários gatos.
Tem uma amiga nossa aí que postou aí no Instagram, que ela falou que são 5 gatos, tá aí nas publicações. Ela postou uma gata ruiva com mancha branca. Então, essa gata é uma gata laranja, tá? Chama Mel. Ela é uma gata laranja com gene S de manchada. Ela tem um gato laranja, tab clássico, tá? Ou tab manchado, porque eu não vi o corpo inteiro dele, com gene S de manchas brancas. Ela tem também uma gata preta com gene S, com manchas brancas. Ela tem uma gata com um gene W, de branca, recessiva de olhos azuis, tá? Então, gente, tem várias variações, né, de cores de gato e as diluições, né? A Mayra está perguntando aqui no Facebook se o Silver e Golden são tabs ou sólidos. Então, na verdade, nos trabalhos que eu li, os Silvers e os Goldens, eles são mais tabs do que sólidos, tá? Eles têm mais o gene do T do tab do que eles têm o gene de gato sólido, né? Então, há controvérsias de acordo com as raças, né? Porque cada raça acaba fazendo a sua briga aí de levantamento genético. Mas, Mayra, eu assinalada, que eles chamam que é o ticket. E fui bem firme aí na... E a Shanti já é considerada entre um gato sólido, porque, na verdade, ela é uma gata sombreada, né? Ela tem sombreado. E ela tem gene de mancha, né? Então, pode ser considerado um gato sólido. Mas, se você olhar de perto, ela vai ter... batendo na luz, ela tem um M na testa também. Todo gato que tem M na testa, ele é considerado tab. Então, tem que olhar se ele tem um M na testa. Mesmo, claro, ou não muito nítido. Se é tab, vai ter o M na testa, tá? Ela é mitted, é isso mesmo, né? Ela tem a mancha nas costas aí. É isso mesmo, em inglês é mitted, tá? Falei dos gatos brancos, Adriana, o gato branco, ele tem um gene de gato branco, que é o gene W, que é um gene dominante, tá bom? É uma loucura, gente. Dentro das raças eu fico perdida. A Mayra, ela tem gato de raça, então, dentro das raças, o pessoal que trabalha com gato de raça, eles têm, assim, um conhecimento genético muito maior até do que nós veterinários, vamos falar a verdade, porque é aquilo que eu leio, que eu estudo e que eu palpito quando eu falo com as pessoas, né? Mas, na verdade, é bem difícil genética. E dentro de, por exemplo, o Bengal, ele tem um monte de variação de tab, né? Ele tem tab manchado, ele tem tab clássico, né? Ele pode ter fundo laranja, fundo cinza. A gente tem os Devon Rex, que eles podem ser listrados, eles podem ser fumaçados. Então, assim, é muito difícil, tá bom? Persa também, o tricolor, né? Então, gente, é bem amplo, é bem complexo a cor de gatos. Eu só estou aqui, né, explanando um pouquinho para vocês. Eu só definindo. Quando é tab, tem que ter o M na testa. Tá bom, gente? Então, assim, se tiver o M na testa, é um tab. Se não tiver M na testa, é considerado uma cor sólida, tá? Então, aí, Silver e Golden, como ela falou, tem uma dificuldade disso, porque os gatos brancos demais, que nem o Silver branco demais, que tem... esqueci o termo lá. Tem um Silver que tem Silver Shell, que é o que tem só uma sombrinha nas costas, né? O Silver Shell, ele não tem como ter o M, não tem o M na testa na maioria, né? Mayra, não reparei se os pequenos aí tem um M na testa. Se não tiver, é uma cor sólida. Não é considerado tab, tá? Isso na genética. Isso dentro da raça, já não sei te dizer, tá bom?
Agora, falando sobre a influência, tenho que terminar aqui, né? Rapidinho, sobre a influência chinchilla-shell, fica com similaridade falando aí em genética, tá? Eles falam chinchila ou shell, né? Quando você vai olhar nas tabelas de genética, tá lá chinchila/shell, tá, Xanda? Então, assim, falando um pouco, existem 2 trabalhos falando de genética relacionado com o temperamento do gato, tá? E um trabalho foi feito na Universidade de Davis, e a Universidade de Davis pegou 1.200 tutores e falavam para ele falar a cor, definir a cor do gato e definir um temperamento, tá bom? Já falei dos laranjinhas, um montão. Existem laranjinha tab também, com manchinha, com diversos padrões e tudo mais, né? Então, o que chegaram à conclusão, gente, nesses 1.200 tutores, é que os chitas e os caminhas aí que o pessoal fala, são gatos mais travessos e mais imprevisíveis. Segundo isso, não é comprovado isso não tem comprovação científica, gente. Isso aí é estudo feito cego. Pegavam tutores e aí viam que era um padrão para o tutor falar isso. Aí foi feito também na Universidade da Califórnia com 189 tutores, falando padrões de gato preto, branco, laranja, preto, branco, laranja, tigrado, né? E o nosso tricolor, tá? E juntando com temperamentos, tipo simpático, amável, fazendo esse tipo de comparação. Chegaram-se à conclusão, segundo esses, que os laranjas eram mais simpáticos, tá? Que os nossos tricolores, eles eram mais intolerantes. Tipo, os tutores achavam que eles eram mais irritadiços, mais intolerantes, mais não aceitavam tanto as coisas, tá? E os brancos eram mais brandos, mais calmos, mais indiferentes aos estímulos externos, tá bom, gente? Mas nós tutores, todos tutores, temos as nossas opiniões. Não esqueçamos que dentro das raças são selecionados temperamentos também, tá? Então é óbvio que um Bengal é um gato mais agitado, que um siamês é um gato falador, que um persa é um gato mais bonachão, que um Maine Coon é um gato brincalhão, que um Sphinx é um gato espuletérrimo, que um British é um gato mais tranquilo, né? Então, a gente tem dentro das raças também as definições que não estão associadas aos pretos. Os pretos dizem que são gatos muito amáveis, né? Todo mundo define pretos como gatos amáveis. Faz parte do trabalho também, os pretos são considerados amáveis. E os nossos listradinhos eram considerados gatinhos mais agitados, né? Gatinhos agitados, tá bom? Gente, era isso que eu tinha para falar para vocês, né? É uma live, é uma coisa bem mais relax, tá? Espero que tenha acrescentado alguma coisa aí para vocês. Vai ficar disponível no Instagram aí 24 horas, tudo que nós conversamos, e aqui no Facebook fica direto. Quem quiser acessar e não tiver tempo de ver aí no Instagram, pode acessar pelo Facebook, tá? Gente, independente da cor, tá? Todos os nossos gatos são amados, tá? E muito amados.